Sejam todos muito bem-vindos à FLISE 2018. Damos boas-vindas especiais aos estudantes e professores aqui presentes na abertura da Festa Literária da Serra Imperial, que é um evento tão educativo quanto cultural. Sejam também bem-vindos pais, mães, jornalistas e representantes das instituições culturais da nossa cidade de Petrópolis. Você não tem o porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Volta, querida, os meus braços precisam dos teus, teus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinho, tenho os olhos cansados de olhar para o além. Vem ver a vida, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Volta, querida, os meus braços precisam dos teus, teus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinho, tenho os olhos cansados de olhar para o além. Vem ver a vida, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém.
obrigado. O encontro que inaugura o evento aqui na Casa da Educação, ele vai abordar a inserção do poeta Vinícius de Moraes na música popular brasileira. Um diálogo sobre a importância de Vinícius de Moraes para a cultura nacional e mundial, enfatizando sua atuação como poeta e compositor de músicas memoráveis, inclusive com participação direta e decisiva na criação da bossa nova e dos afro-sambas brasileiros. Os estudantes e professores aqui presentes, assim como artistas e produtores culturais, poderão fazer todos juntos uma saborosa incursão na encantadora obra do poetinha, recitada e cantada. Convidamos então para essa mesa Georgiana de Moraes, filha de Vinícius de Moraes, e o professor Leandro Antônio Rodrigues, professor com licenciatura em Letras e mestre em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui, agradecer a presença de todos, tantos rostos conhecidos aí, tantos alunos, tantas pessoas que eu não vejo há algum tempo, e agradecer a Georgiana por ter dado esse sim, né, por estar aqui hoje para conversarmos sobre Vinícius. Já conversamos bastante ali embaixo, né, já colocamos, e ela está encantada porque ela durante muito tempo esteve aqui nessa casa. E essa música que o Gabriel acabou de cantar, até foi uma sugestão minha para a Cristina, porque, segundo reza a lenda, foi escrita aqui, depois de uma história fantástica em que o Vinícius, o Baden traz as músicas, coloca para o Vinícius ouvir, ele continua batendo papo com o Baden a noite toda e não escreve a música. E o Baden fala assim: tá bom, Vinícius, mas nós já estamos há tanto tempo e você não vai escrever uma música, estamos ouvindo. Ele falou assim: ah, Baden, eu estou meio chateado, mas eu vou ter que te dizer, porque essa música é plágio. O Baden falou assim: não, Vinícius, isso não é plágio. Pelo amor de Deus, isso não é plágio. Quem escreveu fui eu, quem compôs fui eu. Ele falou assim: não, que plágio de quem, Vinícius? Chopin. Ele falou assim: não, não é. Não é, Vinícius. Ele falou: claro que é. E aí o Vinícius vai e fala assim: só um minutinho, acorda a Lucinha, a esposa dele. Olha, ela é especialista em música, ela vai te dizer que é plágio. E aí o Baden conta no documentário que fica até sem graça, porque de madrugada o Vinícius, né, acordando a esposa, e a Lucinha ouve, muito cerimoniosa, educada, e fala: nossa, que belíssimo, Vinícius, agora é só colocar uma letra. E o Vinícius fala assim: não, mas você não vai dizer nada? Ela fala assim: dizer o quê, Vinícius? É linda essa música. Fala assim: isso é plágio. Ela: não, Vinícius, plágio de quê? De Chopin. Aí o Vinícius fala: não, isso não é plágio. Ela fala: não é plágio, Vinícius, eu conheço tudo do Chopin, não é plágio. Aí o Vinícius teima um pouquinho ainda, fica olhando e fala assim: não é plágio? Não. E aí o Vinícius fala com Baden: então, Baden, Chopin esqueceu de fazer essa. E aí logo depois... Não deu o braço a torcer de jeito nenhum, né? Não. E aí logo depois o Vinícius, o Baden conta que foi o momento mais rico que ele já viu. Ele falou que o Vinícius... Ele falou: olha, provavelmente nós já tínhamos bebido umas 2 garrafas de uísque e o Vinícius se sentou à máquina e de uma vezada só fez essa música. É uma coisa impressionante. Bom, agradecer a Georgina então por estar aqui. Prazer estar aqui. Muito gostoso ter podido voltar aqui a essa casa que eu vim criança com a minha irmã e que era enorme, parecia enorme quando a gente chegava, e essa casa toda de mármore, né? E tinha assim as banheiras com as torneiras incríveis, uns cobertores. Então assim era totalmente fascinante para a gente, criança. Vim nessa casa, eu fui lá embaixo na cozinha, vi aquele elevadorzinho que leva os pratos da cozinha. Tudo isso ficou tão vivo assim na minha memória. E a gente vinha, né, pequena, acordava aqui de manhã, né? Realmente essas mudanças de madrastas, né, que aconteciam foram várias. E a única sorte disso é que, se eu não gostasse de uma madrasta, eu não precisava conviver com ela há muito tempo. Mas, graças a Deus, eu gostei de quase todas. E, enfim, é um prazer, porque Petrópolis também é um lugar assim que eu vim desde muito pequena,
vários carnavais no Castelinho, no Petropolitano, no Clube Nogueira, e vários verões e férias. Então, é um lugar que eu adoro. Então, para mim, é sempre bom vir a Petrópolis, ainda mais vir aqui a essa casa e estar aqui com vocês e falar um pouco mais do Vinícius com um grande conhecedor, como o professor aqui. Muito bom. Bom, então a gente vai começar. Ela ainda falou lá embaixo comigo: Leandro, não trouxe nada. Eu falei assim: não, nós vamos bater papo. E para quem não sabe, a Georgiana, ela fez parte do grupo com Vinícius, do show antológico no Canecão, que é o show que eles rodam o Brasil inteiro, inclusive vão pela Europa inteira. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente já vai falar do Vinícius, porque o título da mesa é o poeta-compositor, né, a importância que tem as poesias, mas como é que era para você, claro, como filha, mas ao mesmo tempo convivendo com pessoas que trabalhavam a música no mais alto padrão, e como é que era estar naquele grupo? Porque você, inclusive no show que ele tem, que ele apresenta na Itália, ele apresenta, você está, se não me engano, na percussão, não é isso? E você está na percussão, ele fala, minha filha. E aí ele fala italiano, né? E nisso que ele acaba de falar, ela abre um sorriso e fica vermelha. Porque creio que fosse algo, né, para quem é apaixonado por música, estar em contato com tanta gente importante. Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre aquele show daquela época. Esse é um privilégio, realmente, ser filha do Vinícius, né? Não é de todo fácil para uma menininha ser filha desse poeta, né? Desse homem tão com essa intensidade, né, de vida, e que sempre foi fazendo as coisas que ele sentiu que tinha que fazer, meio sem olhar muito para trás. E eu sempre gostei de música, nunca tinha realmente estudado assim algum instrumento, mas sempre gostei muito de música, de dançar e de ritmo, e frequentava muito, andava muito com músicos, muitos amigos músicos, e aí, como eu não tocava no instrumento, eu tocava algum tipo de percussão, de chocalho, não sei o quê, e achavam que eu tocava direitinho. Então, acho que eu percebi em algum momento da minha vida que, para ficar perto dele, eu tinha que me enfiar numa daqueles shows, daquelas turnês que ele fazia. E a muito custo consegui convencer ele, que ele me deixasse participar desses shows. Ele achava que de jeito nenhum, que eu não podia, imagina, dar esse mole assim, que eu tinha que ganhar minha própria, lutar e ganhar meu direito de participar de um show. Mas aí a Miúcha, que é minha amiga, tanto fez que convenceu ele a deixar eu ir. Aí dizia, mas você não vai então ganhar nem um tostão, e eu não vou, você vai ter que se virar lá, arrumar um lugar para ficar. Eu disse, tudo bem, porque eu estou em lua de mel, então você vai ter que arrumar lá um lugar para ficar. Eu falei, não, tudo certo, eu vou. Isso antes do show do Canecão, lá em Punta del Este. E aí ele acabou deixando eu ir, e eu tocava, tal, e eu acho que aos poucos eu fui seduzindo ele. Então, no final, para não me dar nenhuma bola, ele parava, dançava um pouco na minha frente e dizia, essa aqui fui eu que fiz, assim, orgulhoso. E assim eu consegui participar do show do Canecão, aquele show em que realmente foi uma coisa indescritível na minha vida, ter podido participar de um show com Antônio Carlos Jobim, Toquinho, vocês imaginam, uma orquestra. Nessa época, os shows eram uma outra época, né? A gente conseguia fazer show foram 8 meses no Canecão, no domingo 2 sessões, e com bilheteria. Eu me lembro assim, acho que não tinha patrocínio, tinha uma orquestra, todo mundo ganhava muito bem, quer dizer, isso era possível acontecer. E aí, depois desses 8 meses, a gente fechou em São Paulo, depois na América Latina em 2 lugares, e aí essa turnê pela Europa, já com mais reduzido, sem orquestra e tudo, mas dos grandes teatros da Europa. E eu posso dizer que eu estava lá. E tem esse DVD, né, que foi gravado na Itália,
E eu estou ali tocando percussão e descobri que virei cult entre os músicos da nova geração, que acham incrível que eu estava lá. E eu, na verdade, passava o tempo todo sem entender como é que eu estava lá. Bom, nós estávamos também conversando, uma das características do Vinícius, acho que era esse desapego, né? Eu não, obviamente, não convivi, não conheci de perto, mas assim, pelo que nós lemos do Vinícius, esse desapego. Porque o Vinícius estava lá em 58 com a questão da Bossa Nova, né, com Chega de Saudade, Canção do Amor Demais, com Elisete Cardoso, e logo depois ele abandona e parte para os afro-sambas. Ele vai largando tudo pelo meio do caminho, ele introduz um monte de jovens, né, tem no DVD do Vinícius, o Edu Lobo fala isso, né, ele vai introduzindo todos, Carlinhos Lira, Edu Lobo, Francis Raim, ele vai convidando todos, e quando está na crista da onda, ele larga e parte para outra. Então, assim, como é que era... hoje em dia, vocês que estão à frente da VM, né, como é que foi essa situação? Porque, igual os afro-sambas, muitos dos afro-sambas foram feitos aqui. Pobre Menina Rica, do Carlinhos Lira, foi feito aqui nessa casa. Nessa casa. Então, como que isso, assim, para vocês que hoje cuidam, né, dessa imagem do Vinícius, como é que é trabalhar isso? Porque eu imagino que, ao mesmo tempo que vocês tenham surpresas maravilhosas, mas também devem ficar doidos. Meu Deus, ele fez coisas que vocês, às vezes, chega para vocês por tabela, né? Imagino que isso seja, se tiver como você falar um pouquinho sobre isso. A VM é uma empresa que a gente criou, que foi criada lá pela minha irmã mais velha, e depois da Luciana também, que cuidou há muito tempo, para cuidar da obra, né, e manter viva e divulgar e levar às escolas e cuidar para que a obra também não se deturpe, né, que se saiba quem está fazendo, como está fazendo. E ela já tem bastante tempo de vida, vai muito bem. Vinícius é um assunto inesgotável, então eu, que quando passei a trabalhar mais à frente lá, me impressiono ainda com a quantidade de pedidos para publicações, montagens teatrais e shows, assim, que não param de acontecer. Então, eu acho que é isso, ele é um assunto inesgotável. E, apesar dessa coisa dele entrar nos assuntos, entrar nos movimentos, na verdade, encabeçar esses movimentos, né, ser a pessoa que abre essa coisa e que chama os jovens para participar e que depois parte para outra coisa. Acho que um pouco assim também com os casamentos dele, né, com essa vida amorosa, que vai realmente deixando ali algumas viúvas e algumas separações e algumas tristezas, mas, ao mesmo tempo, produzindo e deixando também, eu acho que para nós, filhos e mulheres e parceiros, tanta coisa, tanta riqueza, né, que você vê que as mulheres todas ficaram amigas dele depois, e amigas entre si, porque acaba sendo um pouco uma coisa que você compartilha, que é essa coisa de ser mulher do Vinícius, filha do Vinícius, né? Isso virou quase uma profissão, porque nem que eu não quisesse, não quero mais saber, e já teve momentos de eu dizer, não quero mais saber de Vinícius, mas não adianta, porque é uma coisa tão forte, é uma coisa que as pessoas gostam tanto dele, têm tanta curiosidade, que querem, que sentem que eu sinto que eu sou uma pessoa que posso transmitir alguma coisa disso e permitir, né, que as pessoas se sintam próximas ou saibam mais um pouco sobre ele. Então, para mim também foi uma coisa que foi difícil durante um tempo, né? Eu tive que trabalhar, fiz lá muita análise e hoje em dia posso dizer que o que ficou foi só coisa boa. Quer dizer, quando eu ouço o Gabriel cantar Samba em Prelúdio e vejo que eu, garotinha ainda, descobri essa música, me apaixonei por ela, e meu pai é que tinha feito essa música, e
Canção do Amor Demais, da Elisete, foram as primeiras músicas que eu ouvi, era o disco que tinha lá em casa quando eu era pequena. Então, isso é tão maravilhoso que qualquer outra coisa fica em segundo plano. Era uma poesia tão importante quanto a poesia, né? Isso foi criticado na época por vários poetas, mas depois reconhecido por Antônio Cândido e outros críticos literários, que realmente é a mesma coisa. É a mesma coisa que você dizer que uma letra do Chico Buarque de Holanda não é menor do que um poema de alguém, né? É tão importante, tão bonito quanto, e para o Vinícius era realmente tão importante quanto. Ele não sentiu que ele tinha, de nenhuma maneira, minimizado ou diminuído a poesia dele indo para a música popular. E fez um sucesso enorme, né? Foi um dos criadores da Bossa Nova, hoje em dia gravado pela Amy Winehouse, pela Madonna. Agora da Carla Bruni. Carla Bruni, agora vai gravar com a Martinalha, está gravando Insensatez, fazendo uma versão em francês de Insensatez, vai sair agora no disco da Martinalha, cantando Vinícius. Quer dizer, ele se mantém tão jovem e tão ainda, né, o crioulo, o pessoal do hip-hop também interessado, o Rael gravando Vinícius, quer dizer, é uma coisa assim que não esmorece, né? Não acaba. E, pessoalmente, qual das músicas dele que você mais gosta? Olha, eu adoro o Canto de Ossanha, adoro. Adoro Eu Sei Que Vou Te Amar. Adoro Garota de Ipanema, por mais batida que seja, eu acho linda. E realmente é uma infinidade, né, de músicas de todas as épocas. Do Carlinhos, tem uma música chamada Cartão de Visita, pouco conhecida, que eu gravei. Eu eventualmente faço shows de música, porque me chamam muito para homenagear Vinícius e tal. Eu acabei participando desses shows, aí digo um poema, conto uma história dessas histórias engraçadas e canto alguma coisa, e aí essa música do Carlinhos, que é pouco conhecida, chamada Cartão de Visita, e toda para a Menina Rica, Minha Namorada, né, o Você e Eu, tem músicas lindas, né? Tem como falar um pouquinho para a gente sobre a questão da diplomacia? O Vinícius ele foi diplomata, para quem não sabe, e ele teve problemas sérios exatamente por causa desses shows. Inclusive, ele tinha que fazer os shows de terno e gravata, né? Eu hoje até pensei em vir em terno, mas eu lembrei da frase dele, né? Que eu detesto qualquer coisa que oprime o homem, a começar pela gravata. E tem como falar um pouquinho? Porque ele foi um sofrimento essa questão para ele, né? Muito. Eu com 6 meses, eu fui morar em Paris, porque ele era segundo secretário, ele era diplomata. E aí eu voltei com 3 anos, quando nasceu a minha irmã Luciana. E mais tarde, eu estava, na época, estudando, eu estava na Inglaterra, e fui chamada para ter que devolver meu passaporte diplomático, porque o Vinícius tinha sido expulso do Itamaraty pelo Marechal da Costa e Silva, que disse: demitam esse vagabundo. E isso é uma coisa que deixou ele muito, muito, muito mal, muito triste. E finalmente, anos depois, a gente conseguiu, né, o presidente Lula conseguiu fazer uma, como é que se diz, uma declaração pós-mortem, quer dizer, uma reincorporação do Vinícius ao Itamaraty, e como se ele tivesse seguido no Itamaraty, ele estaria no posto de primeiro secretário. Foi uma coisa importante para nós, para a família, porque a coisa foi feita de uma maneira autoritária, mal educada, horrorosa, que feriu ele muito, porque ele levou sempre muito a sério. É verdade, assim, essa história dos shows, eu não entendia quando eu vi as fotos. E que engraçado, o Vinícius, que nunca gostou de gravata, de nada disso, todos esses shows de Bossa Nova, João Gilberto, todo mundo de camisa tal, e ele de terno e gravata. Porque, como ele era diplomata, o Itamaraty dizia: você pode participar dos shows, mas só se você não ganhar dinheiro e fizer os shows de terno e gravata.
E eu acho que aquilo realmente já estava aborrecendo, ele já estava completamente apaixonado pela música popular, já sabia que aquilo era o que ele queria fazer na vida, mas o que ele tinha feito pelo Brasil como diplomata e o que ele faz até hoje tem uma importância tão grande, né? Que maneira mais bonita de se elevar o nome do seu país para o mundo através da música e com essa importância. Quer dizer, o Brasil é conhecido, é uma das coisas que se conhece do Brasil, melhor do Brasil, que é a música que a gente tem, né? Então, isso foi uma coisa que ainda hoje é levada pelo Brasil afora, que é a música popular, né? E Garota de Ipanema é uma das músicas mais ouvidas no mundo, ainda hoje. No mundo. Em algum momento era a segunda música mais tocada no mundo. Só perdia para New York. Para o Yesterday dos Beatles. E uma outra questão até das músicas, há relatos, eu trouxe muitas coisas, mas é melhor nem ficar pegando, mas há relatos que a primeira música do Vinícius teria sido feita aos 14 anos, né, com o Paulo e Haroldo Tapajós. E também na biografia dele, José Castelo conta da família por parte de mãe, que era boêmia, que era a questão da música. Não sei se em casa, como é que era, se havia menção a essa tradição musical da família, porque há também até a lenda que o Vinícius aprendeu a cantar antes do que falar, né? Ele aprendeu a cantar antes de falar. Se há relatos, de fato, dessa questão da musicalidade da família que transbordou no Vinícius, ou se isso de fato fica nas lendas dos livros, como é que é feito isso? Não, minha avó, mãe dele, vovó Lídia, tocava muito piano em casa, né? Tem um piano, essa casa está lá até hoje, a casa da Rua das Acácias, no Rio, e meu avô, pai dele, era poeta, escrevia poesia, vovô Clodoaldo, e tinha esse tio, que eu acho que foi quem levou Vinícius para a boemia. Levava ele para sair de noite, para ir em, acho que rodas de samba que existiam e tal, e que ele pegou gosto assim, mas que era uma família musical, que se ouvia música em casa, sem dúvida, sem dúvida. Agora, ele realmente, desde muito pequenininho já, né, era realmente uma vocação para ele. Acho que, como você falou, lembrou que o Carlos Drummond disse que o Vinícius era o... Como é que é? É o único poeta que teve coragem de viver como poeta, né? Isso é lindíssimo. Esse texto é o texto do dia seguinte à morte do Vinícius. Ele escreve, o título é A Música no Paraíso. A música popular entra no paraíso. Exatamente. E aí ele fala que o Vinícius é o único poeta que teve coragem de viver como um poeta, né, que é muito complicado. E assim, para a gente poder fechar essa questão das músicas, né, é complicado que a gente tem que tentar se prender apenas às músicas, né, dá vontade de falar de tanta coisa sobre Vinícius, né, mas como o mote é isso, a questão dos afro-sambas, você falou do canto de Ossanha e tudo, na Bahia, quando eu estive lá em Itapuã, sempre que se fala em Vinícius, eles associam logo Vinícius aos afro-sambas. É uma coisa impressionante como o baiano tem questão, essa força. Ainda hoje, os afro-sambas têm procura, como você disse, das pessoas que procuram para regravar, porque, como o próprio Baden fala, eles inventaram isso, não existia aquele som do berimbau entrando, uma coisa maravilhosa. Ou se restringe a algo mesmo assim, de uma determinada região, como no Nordeste, ou não? O que você acha? Não. Berimbau, outro dia a gente viu que a abertura do berimbau está num musical, eles nem sei se eles sabem que é a abertura do berimbau, mas no The Wiz, que foi gravado agora agora eu vou esquecer, daqui a pouco eu lembro o nome dela, está lá, pedidos lá de fora de canto de Ossanha, de berimbau, muito. Canto de Ossanha que é muito gravado, é gravada pelo crioulo, pelo
pela própria Martinalha, acho que vai estar no disco novo. É uma música muito viva, e os afro-sambas transcendem muito, acho que a Bahia e tudo aquilo, é um movimento musical, né, também, e essa coisa realmente do Vinícius sair da bossa nova para os afro-sambas, né? E ao final ele até fala que nesse verão o Baden e eu fizemos uma música que vai estourar, que é Berimbau. Que é uma música, inclusive tem a abertura de um filme sobre capoeira que começa com o Berimbau. Também não sei se... Isso ficou. Então eu acho assim que a Queen Latifah, que é no The Wiz, aquele do Michael Jackson, e porque ficou na cabeça esse refrão, né? É uma coisa que acho que todo mundo já ouviu em algum lugar, né? E, então acho que isso está aí no ar. E tem uma coisa curiosa sobre isso que você falou da diplomacia, do período diplomata, né? O Toquinho é que conta isso, não me lembro agora em qual documentário, que na casa em Itapuã tinha muitos animais, não era isso? Peru, gato, então até a questão papagaio, muito disso teria inspirado a Arca de Noé, né? E aí o Toquinho fala que o Vinícius está olhando os animais todos e fala com o Toquinho assim: Toquinho, você acredita que eu olhando esses bichos eu estou aprendendo muito mais da humanidade do que os anos todos que eu passei em Itamaraty? Porque eles conseguem conviver de uma maneira tão harmônica, sendo diferentes, e lá eles não sabiam fazer isso. Você vê como ele já sabia das coisas, esse assunto tão batido em voga hoje em dia, agora, né? Das diferenças e tudo, ele já trazia, né? Já estaria hoje falando disso de uma maneira bem poética e uma analogia perfeita, né? Uma analogia perfeita. E para de fato fechar, porque a gente tem a questão do horário, né? O Tom Jobim tem a história maravilhosa do Orfeu. Ele que inaugura, ele que convidou o Tom Jobim para participar da composição do Orfeu, né, que depois ganhou o Oscar na França e tudo mais com a música. E o Tom Jobim, quando é apresentado ao Vinícius, tem a história que o Tom Jobim conta que foi uma gafe enorme, que o Vinícius conta tudo que gostaria que ele fizesse, e no final ele fala assim: mas vai ter um dinheirinho no final da história, né? Porque ele estava passando por dificuldades financeiras. E assim, essa parceria do Vinícius e do Tom na música, tem como você falar um pouquinho? Porque eu acho que é talvez a grande parceria que todos lembram. O Toquinho fala que o Vinícius tinha uma importância tão grande na vida dele que quando o Vinícius morreu, a mãe dele ouviu no rádio, ligou para ele e falou assim: meu filho, o Vinícius morreu, e agora? O que vai ser de você? Porque aí o Toquinho fala assim: quando a minha mãe se pergunta o que vai ser de mim, eu fico me perguntando também o que vai ser de mim sem o Vinícius. E o Tom, a mesma coisa. O Vinícius, ninguém tira tudo que o Tom, nós sabemos do que o Tom era, mas essa parceria, acho que talvez seja uma das grandes parcerias do Vinícius, não vou dizer melhor, mas uma das grandes parcerias. Tem como falar um pouquinho sobre essa parceria? Sem dúvida. Esse encontro, Tom e Vinícius, essa marca, né, que virou Tom e Vinícius, eu acho que é uma coisa à parte, né? É um encontro naquele momento, aí o Orfeu... poderem ser feitas aquelas músicas para aquela peça que na época foi... depois eu soube, eu sempre dizia errado, que tinha sido a primeira peça só encenada por atores negros. Mas teve antes disso uma outra peça também encenada, mas enfim, foi das primeiras peças, uma peça que estreou no Teatro Municipal, onde eram só atores negros contando o mito do Orfeu e Eurídice, transportado para uma favela carioca. Eu posso até vou contar para vocês, isso está já na montagem praticamente pronta no segundo ato e vai estrear na Broadway, esse musical, provavelmente agora, ano que vem, 2019, que é uma coisa muito importante para a gente. E eu era pequenininha e acordava no meio da noite e estava
todos esses atores negros da época, Ruth de Souza, pessoal bacanérrimo, ali eu acordava, todo mundo tocando, cantando na sala. Aí eu via, ninguém vai me dar bola. Ligava lá para o meu tio, vem me buscar. Ia lá para a casa dele. Bom, para encerrar, eu vou dizer um poema explicando melhor o que é para Vinícius, o que são os filhos, que eu às vezes digo aí alguns poemas, alguns shows que eu vou. Ele dizia assim: filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-los? Se não os temos, que de consulta, quanto silêncio, como os queremos? Banho de mar diz que é um porrete, cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se odifica, depois que boa, que morenaço que a esposa fica. Resultado, filho. Aí começa a porrinhação. Cocô tá branco, cocô tá preto, bebe amoníaco, comeu botão. Filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos. Senhor, salvai-o. Filhos são o demo, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como saber que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. E ele dá um título curioso, né? Poema enjoadinho.